Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que tem nos acompanhado, pedindo para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos. Vamos ao vídeo de hoje, a pergunta é a seguinte: MJ, Mateus capítulo 11, Jesus falou de Tiro e Sidom e pela sua presciência ele disse que se os milagres que forem feitos em Corazinho e Betsaida tivesse sido em Tiro e Sidom, aquelas duas cidades, aquele povo teria se convertido. E a pergunta é, por que, se Jesus disse que ele se converteria, por que Jesus não foi lá pregar o evangelho? E por que Jesus não enviou alguém lá para pregar o evangelho? Bom, isso é você que está dizendo, né? Não a Bíblia. Antes de começar, antes de lermos a passagem que você me mandou, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Na Bíblia existe isso aqui, ó. Isso aqui chama-se mapa bíblico. No final da Bíblia tem isso aqui. Isso aqui não está na Bíblia por acaso. Aqui tem o Egito Antigo, a divisão dos reinos, aqui tem as viagens missionárias de Paulo, aqui tem o Império Babilônico, aqui tem um monte de coisa. Sabe para que isso aqui serve? Para a gente aprender a chamada geografia bíblica e, com isso, aprender a interpretar a palavra de Deus corretamente. Está entendendo? Então isso aqui não está na Bíblia por acaso. Se a sua Bíblia não tem, eu acredito que tenha, porque qualquer Bíblia tem. Deixa eu pegar outra aqui. Qualquer Bíblia você vai encontrar isso aqui. No final da Bíblia, aqui está mais uma, né? Essa aqui está em preto e branco, mas eu gosto dessa aqui, porque ela é leve, é pequenininha, aquela outra é uma Bíblia de estudo, mas toda Bíblia, ou quase todas, tem isso aqui. Os mapas bíblicos e as anotações de como era e aonde se encontra cada região. Veja bem, Jesus está usando duas cidades da Galileia, que é exatamente... Vamos ler o texto que você me mandou. Mateus 11, versículo 21, que diz assim: Ai de ti, Coralzinho, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feito os milagres que em vós se fizeram, a muitos elas se teriam arrependido como com saco e com cinza. Jesus está dizendo há muito, ou seja, há muito tempo já teria feito isso. Ele não disse que Tiro e Sidom não ouviu o evangelho. Está entendendo? Então, veja bem, ele está usando duas cidades da Galileia, que está no território de Israel, e duas cidades na Fenícia, que é Tiro e Sidom, e dizendo que os gentios, os incrédulos que não eram judeus, se eles vissem o milagre de Jesus, eles creriam, coisa que a grande parte de Israel não creu nos milagres que Jesus fez. Mas vejamos, se Jesus fez ou não fez milagre, se Jesus foi ou não foi pregar lá, como você falou. Mateus capítulo 15, o versículo 28 diz: Então respondeu Jesus e disse... Não, primeiro aqui. Lê primeiro o versículo 21. Então partiu Jesus dali e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Jesus foi em Tiro e Sidom pregar o evangelho. E eis que uma mulher cananeias que vinha da região, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A gente fala muito rápido assim por causa do vídeo, senão não dá para falar tudo, e acaba às vezes engolindo palavras, mas é por causa da pressa. Então veja bem, você deve conhecer a história da mulher sem fenícia, que Jesus libertou a sua filha. Olha o versículo 28. Diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito conforme queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada, liberta. Jesus foi em Tiro e Sidom. Se você lesse os mapas bíblicos, talvez você não tivesse nem feito essa pergunta, e se tivesse lido o capítulo inteiro. A gente lê versículo isolado aqui porque é o jeito, mas
No nosso dia a dia a gente tem que ler a Bíblia completa e não apenas versículo isolado, porque versículo isolado a gente vai criar um monte de coisas que não existem. Precisamos conhecer o contexto bíblico. Marcos capítulo 3, versículo 16. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão da Galileia o seguiu, também da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e as regiões de Tiro e Sidom. Eles foram ouvir, e diz que Jesus curou ali, e a multidão apertava a ponto que ele pediu que arrumasse um barco para ele entrar dentro, porque a multidão estava ali apertando. Lucas capítulo 6, versículo 17. Estou lendo só os versículos isolados porque é o jeito. E Jesus, descendo com eles, parou em um lugar plano, juntamente com o grupo de seus discípulos, e também grande multidão do povo, de toda a Judéia, Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom. Foram ouvir Jesus pregar. Eles ouviram, Jesus fez milagres, Jesus pregou o evangelho naquelas duas cidades. Então vejamos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 3, diz assim: quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Olha, Paulo chegando em Tiro, né, naquela embarcação lá daquele navio que você conhece a história também. E olha o que ele encontrou lá. E havendo achado os discípulos lá de Tiro e Sidom, lá de Tiro, daquela região, quando Paulo chegou lá, tinha discípulo, tinha igreja, tinha crentes, tinha cristão naquele lugar. E de onde veio? Foram aqueles que, quando Jesus estava com vida, antes de morrer e ressuscitar, pregou lá em Tiro e Sidom, evangelizou, anunciou o evangelho do reino a ele, e aquelas pessoas se arrependeram, se converteram, creram em Jesus e fundaram uma comunidade de seguidores de Cristo e foram discípulos de Jesus. E quando Paulo vai passando naquela região, eles o receberam, porque também era irmão da mesma fé que ele. Então foi quem? Foi Jesus. Não só pregou o evangelho em Tiro e Sidom, como a igreja cresceu naquele lugar, os discípulos cresceram e fazia a obra do Senhor naquele lugar, receberam Paulo quando Paulo passou por aquela região e foram usados como os profetas para eles, né, naquele momento. E Paulo também falou acerca daquelas profecias que eles profetizaram para os marinheiros, mas que não quiseram dar ouvido a Paulo, se você for ler a história. Então isso aqui, meu amigo, está na Bíblia para a gente aprender a interpretar a Bíblia. Isso aqui não está na Bíblia por acaso. Mas muito obrigado a você, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e continue lendo a palavra de Deus. Mas leia não versículo isolado, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque é assim que nós devemos fazer. Muito obrigado.